Olá a todos, o meu nome é Paula Marques, sou terapeuta holística e hipnoterapeuta. E hoje estou aqui para vos falar sobre uma outra forma de vencer o medo. No vídeo anterior, para quem não viu pode ver aqui, eu falava do que era o medo, como poderíamos vencê-lo usando a hipnoterapia. Mas para quem não tem recursos financeiros ou possibilidade de fazer hipnoterapia, a pessoa pode trabalhar esse medo de forma autónoma, de forma individual, ao seu ritmo, da sua forma, de uma forma tranquila, digamos assim, usando o seu autocontrolo e autodomínio. E então vou-vos explicar um pouco como é que funciona, dando aqui um exemplo pessoal meu, que na época eu não tinha o conhecimento da hipnoterapia e acabei por utilizar essa técnica para enfrentar um medo meu, que é o medo de falar em público. E então posso-vos dizer que eu na escola tinha bastantes problemas em falar para a turma, em geral sentada, não é? Em conversação, corria tudo normal. A partir do momento que eu tinha que me colocar em pé e todos ficavam a olhar para mim para me verem a fazer uma apresentação, eu entrava no dito pânico. Começava a ficar vermelha, ou começava a rir, ou esquecia-me do que tinha que dizer, ou começava a gaguejar e as minhas apresentações eram um desastre. E então eu começava a arranjar estratégias para não fazer as apresentações, arranjava sempre alguns colegas da turma para apresentarem os trabalhos por mim, ia evitando me expor a uma situação que eu sabia que era constrangedora. Eu, por um lado, gostava de ter sido professora e pensava que ia gostar de ser professora, ensinar os outros. Por outro, era algo que eu percebia como impossível, porque do modo que eu tinha medo de falar em público ia ser impensável eu algum dia poder dar aulas. Então eu ia procurando coisas, atividades que me distanciassem um pouco de passar por esse constrangimento de ir falar em público e pronto, e ter aqueles sintomas todos horríveis e sentir vergonha porque as pessoas iam estar todas a olhar para mim e eu não ia conseguir falar nada de jeito, digamos assim. Então o que é que aconteceu? Eu fui sempre evitando, não é? Posso-vos dizer que na universidade, quando estava a acabar o meu curso de contabilidade, tinha que fazer a apresentação do projeto do curso e para isso eu tive que tomar calmantes, porque senão era impensável fazer essa apresentação. E outras histórias onde pronto, foi bastante complicado e passei situações realmente que me deixavam ainda mais cheia de vergonha e mais cheia de medo por não conseguir me expressar e falar para um público. E então o que é que aconteceu? A uma certa altura eu conheci um terapeuta que me falou do que eu vos vou falar hoje aqui, que é o medo, não é? Serve para nos proteger, não é? Nós temos esses sintomas, essa reação, no intuito de nos proteger de alguma coisa. Só que muitas vezes esse medo não é real e acaba por nos limitar. Então, nós tendo consciência que esse medo não é real, que é fruto da nossa mente, e a nossa mente mente, não é? É uma mente muito mentirosa, e pronto, nós apesar de termos toda essa parte mental que nos cria esse desconforto, digamos assim, para além disso, começa a haver as reações físicas que começam a aparecer logo de forma automática. Muitas vezes, nós depois de termos um certo medo já ao longo do tempo, chega a uma altura que nós já nem pensamos em nada. Mal estamos em contacto com esse objeto ou com essa situação que nos provoca medo e nós começamos logo a ter os sintomas de forma automática. E então eu mal sabia que ia falar em público, começava logo a ficar vermelha, a transpirar, o coração acelerado, e a ficar numa aflição, numa angústia enorme. E então, nós ao sabermos que
A nossa mente vai nos dizer que é um medo, um risco, que devemos nos afastar, não é? E procurar nos proteger dessa situação. Por outro lado, nós sabemos que o medo está-nos a prejudicar, porque nos está a limitar. Muitas coisas que nós podemos fazer não fazemos relativas a esse medo. E por outra, temos a parte física, que é aqueles sintomas horríveis. Então, como é que vamos processar isto? Precisamos nos expor devagarinho, de uma forma controlada. Então, por exemplo, no meu caso, o que é que eu comecei a fazer? Eu preparei, com a ajuda desse meu amigo terapeuta, preparei uma pequena apresentação e eu fiz essa apresentação por áudio, ou seja, assim como se fosse por um telefonema. Eu sabia que tinha 3 pessoas do outro lado a me ouvirem e eu fiz a apresentação por telefonema, digamos assim, sem imagem, só ouvirem a minha voz. E posso-vos dizer que nessa apresentação eu tive imensos sintomas. Era como se estivesse com uma sala cheia de gente, porque eu sabia que as pessoas estavam lá do outro lado a me ouvirem. E aos poucos eu fui começando a respirar fundo, a acalmar o corpo, deixar passar os sintomas e perceber que esses sintomas vinham, mas que não havia nada ao redor que tivesse-me a fazer mal, digamos assim. Era apenas uma reação física e eu respirando fundo, controlando a mente, não é? A me mentalizar de que está tudo bem, estou tranquila, as pessoas que estão do outro lado não me estão a fazer mal nenhum, nem vão fazer, não me vão criticar, não me vão julgar, está tudo tranquilo e deixa-me controlar os sintomas físicos. E aos poucos fui controlando os sintomas e voltei a fazer outras experiências dessas. Mais tarde comecei a fazer apresentações já com a câmara ligada, onde as pessoas podiam me ver. Depois comecei a fazer apresentações a pessoas em casa, familiares. E a cada vez que eu fazia, eu reparava que realmente eu conseguia controlar, através da respiração, do meu poder mental, de saber, ok, isto é apenas uma reação, está tudo bem, eu vou conseguir fazer isto. Vamos respirar fundo, o corpo vai acalmar e aos poucos eu vou conseguir. E então os primeiros minutos, os primeiros 5, 10 minutos é sempre os piores. Nós estamos nesse processo de acalmar o corpo, acalmar a mente. E vamos falando mesmo com a nossa mente, com o nosso corpo, tipo, calma corpo, vai tudo correr bem, calma. E aos pouquinhos o corpo percebe que não existe perigo, que não existe risco e conseguimos realmente ir acalmando. E com isto, mais tarde, já consegui fazer a apresentação do meu livro, consegui depois começar a fazer as palestras. Hoje em dia faço estes vídeos também para vocês. E a cada exposição que eu faço, eu sinto mais confiança de que realmente já consigo controlar o medo, em vez de ser o medo a controlar-me a mim. E então eu sei que quando me exponho a um público, os primeiros 5 minutinhos, ainda vai vir algumas emoções muito mais fraquinhas. Vai vir aquelas sensações de calor, a voz um bocadinho fraca ou tremida, mas eu sei que vai ser só ali nos primeiros 2, 3 minutos, porque eu continuando a respirar, se for preciso, paro de falar, respiro fundo 2 ou 3 vezes e eu sei que o corpo vai acalmar, porque não existe razão nenhuma para o medo. E pronto, esta é uma técnica que vocês podem usar para qualquer medo. Por exemplo, o medo da água. Podem começar a molhar os pés e controlar a respiração, controlar o corpo, a mente, irem falando com o vosso corpo, com a vossa mente. Depois já começam a ir com a água até os joelhos e irem sempre fazendo esse processo devagarinho, de forma controlada, com o vosso autodomínio. Vocês sabem o que é que estão a fazer, sabem que conseguem ter essa capacidade de controlo e então vão fazendo isso devagarinho até chegar ao ponto que conseguem nadar numa piscina, numa praia. E então esta é uma alternativa para quem quer se aventurar a vencer o seu medo de forma autónoma e sozinha. Se não, existe a hipótese da hipnoterapia. Obrigada por me ouvirem. Espero que esta informação tenha sido útil para vocês e sejam felizes.